Ok, podemos? Boa tarde. Vamos dar início a mais uma aula da disciplina Seminários de Pesquisa em Biblioteconomia, com a temática Introdução aos Estudos Métricos da Informação. Eu sou professora Tatiana Fernandes, do curso de Biblioteconomia da Faculdade de Informação e Comunicação da Universidade Federal do Amazonas, responsável pela disciplina, e vou mediar hoje esse encontro com vocês. E eu quero agradecer primeiramente ao Sistema de Bibliotecas da Universidade Federal do Amazonas, nosso SISTEBIB, que está nos apoiando com toda a estrutura e divulgação desse evento, desse encontro hoje. Agradeço ao meu amigo bibliotecário, mestre Cleiton Mota, que é parceiro e pesquisador da temática Estudos Métricos da Informação, e está nos apoiando hoje, representando o SISTEBIB. Quero trazer para vocês hoje e agradecer a nossa convidada, a professora doutora Elaidiane Oliveira, que aceitou o convite para ministrar, então, a temática Estudos Métricos da Informação, uma abordagem teórica conceitual. A professora Elaidiane é professora do Departamento de Ciência e Informação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, UFRN, é doutora em Ciência da Informação pelo Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, realiza pesquisas voltadas para a área de estudos métricos da informação, direcionadas para a comunicação científica na ciência da informação e na saúde. Atua nos grupos de pesquisa Informação na Sociedade Contemporânea, Laboratório de Pesquisa em Informação Antirracista e Sujeitos Informacionais na Biblioteconomia e Ciência da Informação, ALAI. E do grupo de pesquisa Ciências, Dados, Redes e Metrias, SciMetrics. Professora Elaidiane, muito obrigada por ter aceitado o convite. A todos os participantes hoje dessa aula aberta, eu quero informá-los da dinâmica. Nós teremos a fala da professora Elaidiane. Ao final da fala, nós teremos um momento para todas as questões que forem realizadas via chat, e a professora vai, nesse momento, responder a todas as questões após a fala dela, e teremos um momento também de informes para as próximas programações dessa disciplina. Tá? Muito obrigada a todos, eu espero que vocês todos tenham um grande aproveitamento desse encontro hoje. Professora, passo a fala, então, para você. Tá, ok. Muito obrigada. Queria iniciar dando boa tarde a todos e a todas aqui presentes. Agradecer o convite da professora Tatiana Fernandes. Dizer que eu fiquei muito honrada quando eu fui lembrada por vocês, da Federal do Amazonas, para poder integrar essa disciplina. Uma disciplina que eu tenho muito gosto, né? Já faz alguns anos que eu estudo a temática. E ao ser convidada pela professora Tatiana, eu fico muito feliz, né, para poder contribuir com o compartilhamento de ideias interregiões, né, que eu acho muito importante. E eu vou começar aqui a apresentação, compartilhando a tela, tá bom? Deixa eu iniciar, compartilhar meu áudio. Vocês me confirmam se vocês estão conseguindo ver. Aguardo confirmação, se vocês estão conseguindo ver a tela. Professora Tatiana, a senhora consegue ver a tela? Consigo, professora. Tá, ok, obrigada. Então, vamos dar início a essa aula aberta, né, da disciplina Seminário de Pesquisa em Biblioteconomia, que é ministrada pela professora Tatiana Brandão Fernandes. Hoje eu vou falar um pouco sobre os estudos métricos da informação, focando mais numa questão para abordagem teórico-conceitual sobre os estudos métricos da informação, tá bom?
Então, assim, para iniciarmos a fala sobre estudos métricos da informação, primeiro a gente precisa conceituar o que vem a ser esses estudos métricos. Pois então, de acordo com Silva, 2018, na minha tese, eu falo que os estudos métricos da informação, eles podem ser conceituados como métodos que utilizam indicadores capazes de mensurar a comunicação científica e, assim, identificar elementos que permeiam a ciência de modo a otimizá-la e também representá-la de uma forma simplificada. Nesse mesmo pensamento, seguindo essa mesma linha de entendimento, os professores Noronha e Maricato, em 2018, eles citaram no estudo deles que estudos métricos da informação também é um método que é utilizado para o estabelecimento ou fortalecimento de indicadores que permitem traçar um perfil do mundo científico, tanto em âmbito nacional como internacional. Nisso, os três autores aqui apresentados, eles são congruentes na mesma ideia. Estudos métricos da informação são métodos, quantitativos que servem para mensurar a comunicação científica de determinadas áreas do conhecimento. Os estudos métricos, eles surgiram dentro da área da ciência da informação e utiliza também a biblioteconomia, mais enfocadamente, para poder pesquisar a comunicação científica de determinadas áreas do conhecimento. Os estudos métricos se dividem em campos, e cada um desses campos possui especificidades. Quando nós falamos desses campos, que normalmente a gente ouve muito falar, mas sempre separado, existem aí a bibliometria, existe também a cientometria, a informetria, a cybermetria, a webometria, a webmetria e a altimetria. Com certeza a professora Tatiana já falou sobre algumas dessas metrias para vocês, e hoje eu vou tentar ir um aprofundamento mais teórico e contribuir com a compreensão dessas metrias de uma forma geral, tá bom? Então, vamos começar pela primeira, a precursora de todas, a bibliometria. Então, a bibliometria, ela foi a primeira métrica que existiu, e ela serve de base para as demais métricas. Ela foi citada pela primeira vez em 1934. Então, para e pensa que desde 1934 começaram a surgir os estudos métricos. E olha só quantas décadas esses estudos continuam se aperfeiçoando e ajudando nesse processo de mensuração da ciência. Essa primeira vez que a bibliometria foi citada foi numa obra do Paul Atletin, que foi a obra Traité de Documentation, que seria um tratado de documentação, onde o Paul Atletin ele começa a despertar essa necessidade de fazer dados quantitativos para mensurar dados relacionados à biblioteca. Então, Paul Atletin ele começa a despertar esse entendimento sobre uma aplicação métrica, estatística, matemática dentro da biblioteconomia. E, a partir daí, começa a surgir todos os estudos da bibliometria. Então, assim, bibliometria pode ser conceituada como um método estatístico e matemático que analisa e constrói indicadores sobre a dinâmica e evolução da informação científica e tecnológica de determinadas disciplinas, áreas, organizações ou países. A bibliometria, ela tem alguns objetivos, Dentre os principais objetivos da bibliometria, a gente pode colocar relacionadas com a ciência, esses objetivos são sempre relacionados com a ciência e utiliza algumas técnicas para mensurar essa ciência. E vocês devem estar se perguntando como que a gente consegue mensurar a ciência, a comunicação? Pois então, a primeira forma de mensuração seria através de contagem de frequência de palavras em documentos. E vocês podem estar se perguntando o que a gente fazia com contagem de palavras em documentos. Isso é algo que estamos utilizando muito nos dias de hoje ainda. Por exemplo, quando a gente faz aquelas nuvens de palavras ou nuvens de tags, o que é aquilo? Nada mais é do que uma apresentação de termos que são muito utilizados em uma determinada postagem, em uma determinada publicação, e as palavras que apresentam-se com um tamanho maior,
são as palavras que estão sendo mais utilizadas. A gente vê muito isso, principalmente no contexto mais de redes sociais nos dias de hoje. Então, assim, essa preocupação com essa contagem de frequência de palavras de um texto serviu no início justamente para o entendimento de compreensão de formação de tesauro, de linguagem, de estudo de usuário. Então, serviu muito de base para a compreensão de características que permeavam a biblioteca relacionadas ao acesso e ao uso de informações por parte desses usuários de unidades de informação. Outra técnica utilizada é a análise de costação, análise de cotexto. O que faz essa análise de citação, costação e cotexto? Essas análises, elas tratam de frequência de análise de aparecimento de citações nesses documentos. Então, são relacionados a autores, a periódicos ou países, e assim, eles são citados de forma simultânea na literatura científica. Como assim? Quando dois documentos, eles se citam dentro da comunicação científica. E como que existe esse processo de citação? Toda vez que a gente falar de citação na comunicação científica, é o entendimento da referência mesmo, de você fazer uma citação de uma obra dentro do seu documento. Então, compreende-se que, ao analisar documentos em uma determinada temática, uma determinada área, quando dois autores se citam, significa dizer que há uma comunicação científica, né, de emissor e receptor naquele processo. Assim como a análise do cotexto, que é justamente o processo de referência desses documentos. Então, quanto mais a comunicação científica existe entre determinada área do conhecimento, significa dizer que aqueles cientistas estão se ajudando no processo de construção e favorecimento da ciência. Além disso, há também a contagem de documento com número de autoria única e contagem de artigos de autoria múltipla. O que é isso? Gente, eu não sei se vocês já observaram, mas, por exemplo, na nossa área, quando vamos publicar um artigo científico ou um livro, é muito comum nós vermos um artigo com 2, 3, 4 autores. Muito raramente a gente escreve um artigo científico com 5 autores. Eu acho que vocês já devem ter observado isso. Mas existem áreas específicas do conhecimento em que é muito comum 20, 25 pessoas publicarem um só artigo. Vocês conseguem imaginar qual área seria essa, por exemplo, nesse momento? Para e pensa um pouquinho. Eu vou deixar vocês raciocinarem. Pois então, se a gente está no laboratório e a gente tem toda uma equipe de 12, 13 monitores fazendo pesquisa, ou pesquisadores também lá dentro fazendo estudos, como, por exemplo, a descoberta para a vacina do Covid, após toda essa equipe de 15, 20 pessoas que se encontram dentro do laboratório fazendo toda essa pesquisa para tentar encontrar a vacina do Covid, vamos dizer que é descoberta essa vacina. Obviamente que esses pesquisadores vão se unir e vão publicar uma produção científica relacionada à forma como foi encontrada a vacina, como que ela foi desenvolvida, quais são os aspectos positivos, os aspectos negativos. E, nesse caso, não é possível somente uma pessoa escrever o artigo. Se foi toda uma equipe que ajudou no desenvolvimento dessa pesquisa, todo mundo tem que entrar na autoria dela. É diferente da área de humanas, que a gente não tem muito esse cenário de laboratório. Mas, nesses casos, a gente sempre tem essa preocupação com essa contagem de números de autorias dentro de um documento. E essa contagem trata da frequência de determinados documentos, que os determinados documentos são publicados com um autor ou grupo de autores. E isso é possível a gente trazer características das áreas do conhecimento. Por exemplo, quando muitos autores juntos escrevem um artigo científico, vamos dizer que eu e a professora Tatiana nos reunimos para escrever artigos científicos. Então, daqui para frente, vamos dizer que nos próximos meses, eu e a professora Tatiana publicamos 10 artigos científicos juntas. Isso traz uma característica específica para a nossa área, que é justamente a escrita de trabalhos em duplas, né? Hoje, na área de ciência da informação e na área de biblioteconomia, nós observamos que é muito comum termos artigos científicos publicados em pares e também em trios de pesquisadores.
Isso é uma característica da nossa área. E ao se fazer todo esse levantamento, a gente consegue identificar características que vão se desenvolvendo. Há algum tempo atrás, algumas décadas atrás, era comum a autoria única, né? Você escrevia um artigo sozinho e não existia tanta coparticipação, principalmente na nossa área. E hoje a gente já percebe que essa comunicação modificou-se. Cada vez mais os pesquisadores de ciência da informação e biblioteconomia têm a tendência a publicar suas obras de forma de coautoria. E isso é muito bom, justamente para a gente poder promover uma melhor comunicação na ciência. Quando falamos dessa bibliometria, é importante lembrarmos que ela é baseada em 3 leis. Essas 3 leis, elas têm objetivos diferentes. A primeira lei, conhecida como Lei de Lótica, que surgiu em 1926, ela também é conhecida como Lei de Autoridades. E ela tem o segundo fundamento. Quem são os autores mais reconhecidos da área comparado aos demais autores? A primeira lei de lógica, ela funciona da seguinte forma. Vamos dizer que eu acesso a base Cielo e pego todos os artigos que foram publicados sobre ciência da informação nos últimos 5 anos. Vamos dizer que eu pegue lá 52 mil publicações que foram feitas nos últimos 5 anos da área de ciência da informação. Ao fazer o levantamento de todos os autores, é interessante dizer que quando os autores têm coautoria, que eles publicam juntos, ou então que eles têm uma autoria única, esses autores, eles são contados de forma individualizada, tá bom? Então, a gente começa a contabilizar quantas vezes um determinado autor escreveu sobre a área de ciência da informação, ou sobre uma temática específica, como, por exemplo, estudos métricos da informação. E, a partir daí, com o estabelecimento da quantificação desses autores, nós conseguimos extrair grupos, onde o primeiro grupo, normalmente a gente trabalha com uma vertente de 3 grupos. Tudo isso é calculado através de fórmulas. Eu estou trazendo algo mais abstrato para vocês. O primeiro grupo, né, que a gente costuma definir, são justamente os autores que são considerados clássicos, são aqueles que produzem bastante e que trazem muitas novidades para aquela determinada área. Quando a gente faz esse estudo, a gente consegue identificar nesse primeiro bloco de autores que esses autores são aqueles renomados e que devem ser utilizados quando você vai produzir, por exemplo, uma publicação científica. Então, espera-se que você cite esses principais autores. No segundo bloco, a gente já tem uns autores que não são tão renomados quanto os primeiros, mas que já conseguem apresentar-se mais ativamente dentro daquela determinada área, por conta da quantidade de publicação que eles já vêm fazendo. E num terceiro momento, ou num terceiro bloco, a gente consegue caracterizar autores que publicaram 1, 2, 3 artigos científicos, mas que têm contribuído de alguma forma com a construção daquela área. E vocês podem estar se perguntando, e para que isso vai servir? Isso vai definir justamente os autores que precisam ser utilizados quando a gente vai fazer uma pesquisa científica. Quando você vai escrever uma tese, quando você vai escrever uma monografia. Então, é muito importante você citar clássicos da área, porque são pessoas de um grande renome que já vêm desenvolvendo essas pesquisas há muito tempo e que é pertinente você trazer esse conhecimento deles para compartilhar nos seus estudos. A segunda lei, que é a Lei de Bradford, ela foi feita em 1934 e é também conhecida como a Lei de Dispersão da Informação. E ela é utilizada em revistas sobre determinadas temáticas. Nós falamos numa percepção de autores, agora vamos pensar numa percepção de revistas. Vamos dizer que eu vou analisar as revistas que impactam sobre a temática de estudos métricos da informação. Eu posso fazer uma pesquisa em uma determinada base de dados e fazer o levantamento das revistas que têm no seu escopo a possibilidade de publicação de artigos sobre estudos métricos da informação. E aí a Lei de Bradford vai ser aplicada justamente nessas revistas. A Lei de Bradford vai fazer com que peguemos todas essas revistas, colocamos todas elas no Excel, e daí a gente vai contabilizar quantos artigos sobre estudos métricos da informação cada uma delas publicou. E daí a gente consegue construir uma mediana
e formar justamente 3 blocos iguais apresentamos na lei de Lótica. E o primeiro bloco de revistas são justamente as revistas que mais publicam sobre estudos métricos de informação. E pode ser utilizado dentro de bibliotecas para indicar aos possíveis utilizadores sobre aquele assunto artigos que possam ser úteis. Então, eu posso definir, eu como um bibliotecário de referência, uma bibliotecária de referência, do setor de referência, no caso, né? Eu posso estar aplicando a lei de Bradford para descobrir, dentre os periódicos da área de ciência da informação, quais são aqueles que mais publicam temáticas voltadas para estudos métricos da informação. Isso vai auxiliar os meus usuários, quando forem pesquisar sobre o assunto, porque eu posso estar indicando uma revista, assim como também vai servir de base para aquela biblioteca, para que ela inclua esses periódicos justamente no processo de aquisição de novos materiais, no processo de desenvolvimento de coleções dessa biblioteca. A terceira lei, que é a lei de Zipf, ela foi feita em 1949 e ela também é conhecida como a lei de menor esforço. E ela é utilizada em terminologias exclusivas em determinadas temáticas. Quando eu preciso compreender quais são as terminologias que são mais utilizadas quando falamos de estudos métricos da informação, eu aplico aí a lei de Zipf. Como que eu vou fazer? Eu vou extrair artigos, vamos dizer que eu vou pegar os artigos de 2019. Eu vou fazer um levantamento de todos os artigos em todos os periódicos e bases de dados que falaram sobre estudos métricos da informação. E aí, fazendo toda uma análise de ocorrência de palavras, eu consigo extrair os termos que mais aparecem dentro desses artigos. E, a partir daí, eu consigo construir uma perspectiva de tesauro, onde eu consigo estabelecer quais são as palavras que são mais incidentes quando se fala de estudos métricos da informação. Então, eu apresentei para você aqui as 3 leis de bibliometria, que elas tanto podem ser utilizadas numa perspectiva dentro da biblioteca para ajudar os usuários de informação, como pode ser aplicadas dentro de uma determinada área do conhecimento para conhecer um pouco mais sobre uma temática. Pode ser uma temática que já ocorreu já há bastante anos que vem sendo estudada, ou uma temática nova, mas que contribuem com o entendimento dela. Vamos conhecer mais uma métrica, a cientometria. A cientometria ela é compreendida como campo de estudo métrico que busca compreender como e quando os cientistas se comunicam, identificando os assuntos de maior interesse, as áreas atreladas, disciplinas, colégios invisíveis, dissertações, teses e documentos tecnológicos, também chamados de patentes, né, de acordo com o artigo escrito por Silva em 2008. E daí, muitos alunos me questionam, professora, qual é o termo certo? Cientometria ou cienciometria? Se vocês já fizeram alguma pesquisa voltada para os estudos métricos de informação, vocês já se depararam com essa pergunta e esse questionamento já veio à tona na mente de vocês. Então, deixa eu explicar uma coisa para vocês. O termo inicial que surgiu no Brasil foi cienciometria. E esse termo ele é utilizado na Espanha, em Portugal e em outros países também da América Latina. Então, quando chegou no Brasil esse termo que começou a ser estudado, as duas professoras, a Leila Bufrem e a Yara Prats, começaram a se questionar sobre a terminologia dessa palavra cienciometria. E daí elas foram estudar e escreveram um artigo chamado Saber Científico Registrado e as Práticas de Mensuração da Informação. Nesse artigo, resumindo para vocês, a Bufrem e a Prats chegaram à conclusão de que o termo certo, de acordo com a derivação latina, seria cientometria. Por quê? Por conta do radical que viria a ser derivado da palavra scientometrics, né, que vem do inglês. Então, se fôssemos traduzir, deveríamos obedecer o radical da palavra ciência. E se você parar para pensar, todas as palavras que derivam desse radical é proveniente do T. Cientista, científico, ciente. Então, nessa perspectiva, essas duas autoras sugeriram que deveríamos utilizar o termo cientometria para representar a tradução do termo scientometrics que foi
idealizado lá nos Estados Unidos. E desde então, começamos a utilizar o termo cientometria. Mas, professora, se eu usar cienciometria num aspecto de linguagem da América Latina, não estaria errado, né? Mas, assim, até o Encontro Brasileiro de Estudos Métricos da Informação chama-se cientometria, que é o EBBC, o Encontro Brasileiro de Bibliometria e Cientometria. Então, é algo que a gente precisa realmente definir, né, e utilizar nas nossas próximas produções. Bem, a cientometria é um dos estudos métricos que ganhou maior destaque em meio à ciência. Por quê? Porque teve um carinha chamado Eugene Garfield, que em 1958 fundou o Institute for Scientific Information. E esse instituto, ele que já não existe mais, ele estabeleceu um jornal que mensurava o impacto da ciência. E esse jornal é chamado de Journal Impact Factor. E esse jornal, ele foi idealizado dentro desse instituto e ele começou a publicar edições relacionadas ao impacto de áreas do conhecimento, de universidades, de produções científicas. E por isso, o Institute for Scientific Information ficou muito conhecido a nível internacional e, consequentemente, a cientometria, porque eles utilizavam as técnicas cientométricas para poder estabelecer essa periodicidade desse jornal, que era publicado com essas mensurações de quais eram os melhores autores que publicavam mais, quais eram as maiores revistas, e por isso a cientometria ficou muito conhecida a nível internacional. Quando a gente fala de cientometria, é importante a gente lembrar que ela surgiu a partir da necessidade de atualização nas formas de comunicação. Ou seja, em 1963, a gente começa a ter uma grande produção de periódicos científicos a níveis internacionais. Então, começou a se despertar uma preocupação sobre tudo que estava sendo publicado. Se antes a gente publicava muito livro como forma de comunicação científica, a partir da década de 60, a gente começa a ver uma grande quantidade de publicação de periódicos científicos. Então, esses periódicos científicos, eles começam a promover o entendimento de várias pequenas produções dentro dele. Então, ao invés de você ter um livro com 100 páginas falando sobre um assunto, a gente começa a ter um periódico que tem vários capítulos e cada um desses capítulos, né, cada um desses artigos, são de assuntos diversos. Então, diante desse novo cenário, começou a se preocupar com a questão da cientometria. E a cientometria, ela utiliza duas ferramentas para analisar essa comunicação científica nesses periódicos, que é o índice H e o fator de impacto. Falando inicialmente sobre o índice H, muita gente pergunta, professora, o que é o índice H? Como que se calcula o índice H? Pois então, o índice H ele é muito relacionado com os artigos publicados por um determinado pesquisador. Então, olha só, o índice H de um pesquisador é obtido pelo número de artigos publicados por ele que tenham citações maiores ou iguais a esse número. E o que isso quer dizer? Quer dizer que aquela publicação, ela possui uma procura, né? Se uma publicação foi citada por um outro pesquisador, significa dizer que aquela produção tem algum tipo de relevância. Então, quanto mais um artigo é citado por outros autores, conscientizamos o entendimento de que aquela publicação é de grande relevância para aquela determinada área. Por isso, eu trouxe esse exemplo aqui, essa imagem. A gente tem aqui os índices de citação. Eu analisei toda uma estrutura de uma base de dados e relacionei aqui, ó, de 2007 até 2015, as publicações de um determinado autor. Ao analisar todas essas produções, de 2007 até 2015, eu tenho aqui levantadas 473 citações feitas ao longo desses anos, ao longo desses 9 anos. Então, foram 473 citações das produções que esse autor escreveu.
Se eu pegar de 2010 até 2015, eu contabilizei aí 253 citações das obras desse determinado pesquisador. Como que eu vou calcular o índice H? O que eu tenho aqui? Eu tenho 13 artigos, onde foram numa análise aqui de 2007 até 2015, e esses 13 artigos significam dizer que foram 13 publicações que tiveram mais de 13 citações acerca delas. E isso é o índice H. Já se eu for calcular só de 2010 até 2015, 5 anos, eu pude observar que 8 artigos dessa produção tiveram citações que se sobressaíram a quantidade de publicações feitas. Então, vamos dizer que o índice H dele foi 8. Então, nesse índice H, ele teve mais de que 8 produções científicas que foram citadas muito mais do que 8 vezes, né? Tudo isso é calculado através de fórmulas. Então, esse índice, ele é estabelecido através dessa relação do que é publicado e do que é citado. Quanto mais um artigo é citado, mais índice H ele vai ter. E se eu somar a uma periodicidade a quantidade de produções e a quantidade de citações de um determinado pesquisador, esse índice H, ele sempre vai aumentando. Em relação ao fator de impacto. Gente, quando vamos analisar o fator de impacto, costumamos pegar as publicações sempre numa perspectiva de 5 anos. E eu vou explicar por quê. Eu trouxe aqui para vocês o exemplo em relação ao tempo. A gente tem publicações de 2012, de 2013, 2014, 2015 e 2016. Como é calculado o fator impacto desses periódicos? Calculando o fator impacto de 2015, eu posso dizer que houveram citações entre os anos de 2013 e 2014, das obras desse carinha em 2013 e 2014, o somatório dessas obras de 2013 e 2014, dividido pela quantidade das publicações que ele fez em 2013 e 2014, vai estabelecer o fator de impacto para 2015. Ou seja, convencionalmente, espera-se que uma publicação ela comece a ter índices de impacto 2 a 3 anos após a sua publicação. É quando realmente a gente chega a índices elevados de fator de impacto. Então, se eu pegar essas citações dessas obras de 2013 e 2014 e dividir pelo número de publicações que eu fiz em 2013 e 2014, eu consigo estabelecer o fator de impacto em 2015. Mas por que de 2015? Porque eu preciso fechar um ano. Eu não poderia fazer esse estudo no final de 2014, porque aí eu não teria o estudo finalizado na íntegra, de janeiro a dezembro. E por que você colocou ali 2016? Porque nessa perspectiva de construção de 2015, o que eu espero de fator de 2015 já vai servir de base para que eu consiga mensurar um possível fator de impacto que eu possa ter em 2016, se eu continuar com esses mesmos níveis de publicação e esses mesmos níveis de citação. Então, é toda uma análise ao longo de 5 anos que é necessário para conseguir calcular o fator de impacto de um determinado artigo ou de determinadas publicações feitas naquele ano. A informetria. Gente, a informetria é um método quantitativo que possui por finalidade a melhoria do processo de recuperação da informação. E ele busca identificar as relações existentes nos sistemas de informação. Galera, a informetria, ela surgiu justamente no período em que começou a criar bases de dados. E a informetria, ela surgiu com essa prerrogativa do processo de recuperação da informação, relacionada à precisão, revocação de termos que eram buscados nessas bases de dados. E é nesse cenário que surge a informetria. Então, a informetria surgiu em meados de 1979, justamente nesse primeiro entendimento de construção de bases de dados. E foi feito por um diretor, o Otto Neik, lá na Alemanha.
e surgiu em 1970 as bases de dados, né, e essa necessidade de recuperação da informação. 9 anos após essas construções dessas primeiras bases de dados, surge aí os estudos informétricos, voltados para o índice de revocação, precisão e recuperação do que era buscado nessas bases de dados. Então, a informetria ela pode quantificar a informação independente do seu formato, estendendo não apenas aos documentos impressos, como também possibilitando a construção de grupos sociais que vão além de cientistas e dos pares. Nesse entendimento, a gente pode afirmar que a informetria ela é uma métrica que pode calcular a informação em diversos tipos de... Gente, só um segundinho, peraí. Prontinho, desculpa. Podemos calcular a informação em diversos tipos de suportes informacionais. E por essa característica, a informetria ela é considerada o campo dos estudos métricos mais amplo que existe. E acreditamos que a informetria engloba a bibliometria, a cientometria, justamente porque utiliza diversos tipos de suporte. Não é focado só em bibliotecas, não só em bases de dados, mas em diversos tipos de suportes informacionais. Por isso que ela é considerada o campo dos estudos métricos da informação mais abrangente que existe. Quando a gente fala em relação aos indicadores informétricos, existem 3 indicadores informétricos, que é o monodimensional, o bidimensional e o multidimensional. Cada um também tem sua especificidade. O monodimensional, ele verifica as classificações e nomenclaturas já estabelecidas como forma de mensurar o número de publicações, possibilitando medir a produtividade de um autor em um determinado período de tempo. Já a bidimensionalidade, ela identifica a estrutura de um campo de atividade científica e relaciona as cocitações com as palavras associadas. Percebam que tem características bibliométricas aqui na informetria. Por quê? Porque a maior parte dos estudos dos campos dos estudos métricos utilizam suas bases bibliométricas e cientométricas para serem aprimoradas e aplicar em diversos suportes informacionais. Já em relação à ferramenta, ao indicador, multidimensional, ele realiza análises estatísticas convencionais para quantificar o índice de publicação de um determinado autor, independente da forma da publicação. Então, a gente observa que todos os 3 indicadores, eles possuem características bibliométricas, que são atribuídos não numa percepção apenas de artigo ou de biblioteca, mas que a gente pode utilizar em diversas outras esferas de comunicação científica. A cibermetria. Gente, a cibermetria... Só um momentinho. A cibermetria é o estudo dos aspectos quantitativos da construção e uso dos recursos de informação, estruturas e tecnologias da internet, como um todo, a partir de abordagens informétricas e bibliométricas também. Gente, a cibermetria, ela surgiu antes da webometria. Então, ela foi utilizada nesse entendimento de análise de comunicação no cenário mais tecnológico. Então, a cibermetria, ela é muito mais ampla do que a webometria. A webometria que eu vou falar daqui a pouquinho. A cibermetria, ela vai aplicar técnicas informétricas a qualquer tipo de informação disponível na internet ou na web. Já a webometria, ela vai focar mais em informações disponíveis na web. Então, ela é utilizada nas empresas, né, que buscam nessa metria estratégias de medição estatística acerca do acesso aos seus portais na internet, buscando identificar o seu público e futuros clientes e fornecedores. Então, a cibermetria, ela vai analisar informações
relacionadas ao usuário daquele determinado site, ou aquela determinada ferramenta, aquela determinada base. Então, a sabermetria ela vai tentar compreender o comportamento daquele público nessa perspectiva de acesso àquela determinada informação. A webometria ela já surge depois da sabermetria. É uma metria que foca mais precisamente a web e mais necessariamente os sites e os links. Ela surgiu em 1997, né, que é justamente um período mais de popularização da internet, tanto no Brasil quanto no mundo. E ela surgiu mediante a construção da Web 2.0. O que vem a ser essa Web 2.0? É uma web mais participativa. É a web que nós temos nos dias de hoje, né? A primeira versão da web ela era muito mais estática. A gente tem uma característica da web 1.0 naquele sentido de uma tela preta com letrinhas brancas que nós íamos digitando e elas iam aparecendo na tela. E eram telas estáticas, né? Nós não tínhamos esse processo de interação com essas informações. E daí surge a Web 2.0, com esse pensamento voltado para a troca de informações, né? Eu posso me comunicar agora com o computador, eu posso construir conteúdos. Antes, os conteúdos não eram construídos pela população. Eram pessoas que trabalhavam diretamente com a tecnologia da informação que construíam esses sites. E nós não tínhamos esse poder de construir informações na web. Com essa construção dessa Web 2.0, que possibilitou tanto a disponibilização de vídeos, de jogos, de imagens, possibilitou, de música também, né? Possibilitou que houvesse uma maior interação entre aquela pessoa que estava do outro lado do computador e o computador em si. E é justamente o início da construção de redes sociais também. É um momento em que a gente começa a se comunicar, começa a se ter o pensamento sobre inteligência artificial e começa a ter uma preocupação com a necessidade do usuário daquela informação. Se antes nós não produzíamos conteúdo, né, a partir da Web 2.0, a partir de 1997, a gente começa o entendimento de blogs, a gente começa esse entendimento de Wikipédias, e essa participação cada vez mais intensa da população mediante o uso dessas tecnologias. E começa a surgir diversas características, como, por exemplo, a folksonomia. A folksonomia, a web semântica, o que vem a ser isso? São elementos que rodeiam, abarcam a Web 2.0. A folksonomia, que é justamente uma linguagem voltada para uma linguagem mais natural, uma linguagem do povo, né? Onde a gente começa a interagir e coloca ali não só uma linguagem extremamente culta, a gente começa a criar termos, começamos a construir uma nova forma de linguagem por meio dessa Web 2.0. O termo webometria ele foi cunhado por Alminde Wingser em 1997. E a webometria objetiva medir o fluxo da informação na chamada World Wide Web, que é o www, né? Através da análise de links ou hiperlinks, que constituem os sites e utiliza métodos bibliométricos e informétricos em suas análises. Assim, a webometria, ela utiliza algumas ferramentas. Quais seriam essas ferramentas que poderíamos utilizar para analisar esses sites? Pois então, nós coletamos, através de algoritmos, mecanismos de busca, diretórios e operadores booleanos, coletamos informações nesses determinados sites e, ao extrair esses dados, conseguimos aplicá-los nessas ferramentas webométricas, nesses indicadores webométricos. Quando falamos de indicadores webométricos, nós temos 5 indicadores. Até então, vocês viram que todas as outras metrias trabalhavam com 3 indicadores. Já a webometria trabalha com 5 indicadores, que eu vou apresentar para vocês aqui esses indicadores. O primeiro indicador é o tamanho dos sites. Professora, que vem a ser o tamanho dos sites? É o tamanho da página do site? Não, não tem nada a ver com isso. O tamanho dos sites referencia-se à quantidade de páginas que compõem um site. Por exemplo, a gente tem
www.globo.com. Essa é a raiz do site. Ao clicar em uma determinada informação, eu sou redirecionada a uma página, né? E vamos dizer que eu clique lá no Globo Esporte. Ao clicar em Globo Esporte, vai ficar lá no meu link, www.globo.com/Globo Esporte. Essa barra significa dizer que eu estou numa outra página. E o somatório de todas essas páginas que formam aquele site é considerado o tamanho dos sites. Quanto mais páginas um site tem, significa dizer que mais informações ele disponibiliza para a sociedade. E isso é bom? Se o site estiver bem estruturado, é beleza. Se o site não for bem estruturado, você vai acessar ele, você vai ver um monte de informação que você não vai saber onde acessar. E uma coisa é muito congruente nas discussões sobre o tamanho dos sites, é que se uma informação dentro de um site é muito profunda, compreende-se que muitas pessoas não irão encontrar aquela determinada informação. Se eu precisar entrar de 3 a 5 páginas dentro de um site, a possibilidade de eu desistir até chegar àquela determinada informação é muito grande. Então, não tem a ver só com a quantidade de páginas. Se essas páginas elas estão dentro de outras páginas e dentro de outras páginas, consequentemente, o processo de recuperação daquela informação vai se tornar mais difícil. Então, se um usuário precisa clicar mais de 3 a 5 vezes, 3 a 5 cliques dentro de um site para conseguir achar aquela determinada informação que ele procura, compreende-se que boa parte desses usuários vão sair daquela página rapidamente. E daí aquele site não vai conseguir atingir o objetivo dele, que é disponibilizar informações. Quando a gente fala do indicador visibilidade, relaciona-se à quantidade de páginas de outras instituições que linkam para o site analisado. O que é a visibilidade? É uma espécie de citação, né? Alguns autores usam esse termo citação com S, de sites. Ficaria citações com S no sentido de ser uma citação de um site. Então, o que vem a ser esse processo de visibilidade, galera? A visibilidade é quando há uma diversidade de links em outras páginas, em outros sites, que remetem para a minha página. Quanto maior a visibilidade, significa dizer que o meu site tem um reconhecimento muito bacana na web. Por quê? Porque diversos outros sites, diversas outras páginas linkam para o meu site. Então, quer dizer que tem algum tipo de informação importante que faz com que outros sites se interessem em disponibilizar o meu conteúdo para os seus usuários. Outro indicador é a luminosidade. A luminosidade faz o sentido contrário da visibilidade. Se a visibilidade me diz quem está me citando, né? Quais são os sites que linkam para o meu site, a luminosidade faz o contrário. Mensura quais são os links que tem no meu site que remetem para sites de outras pessoas. No sentido de compreender se quem eu estou citando, né, está me citando, ou seja, se quem eu estou linkando me linka de volta. E se há comunicação recíproca nesse processo de comunicação científica. Outro indicador é o fator de impacto web, que eu falei para vocês do fator de impacto lá nos periódicos, vocês lembram? Pois então, esse indicador fator de impacto, que surgiu justamente nos estudos sintométricos, ele foi adaptado e aplicado aqui na webometria. E ele mede e compara a atratividade do site. Ele pega o tamanho das páginas, né, a quantidade de páginas que tem em determinado site, e calcula, através de toda uma forma de logaritmos, qual é a relação entre a visibilidade e o seu tamanho. Para que isso? É simples. Se eu tenho 10 páginas dentro do meu site e eu consigo identificar que 10 instituições mandam link para essas minhas páginas, significa dizer que o que eu estou produzindo nessas páginas está despertando bastante curiosidade para essas outras instituições.
está despertando interesse por parte delas, está fazendo com que essas outras instituições mandem minhas informações para os usuários daqueles sites. Então, isso é o fator de impacto web, que é justamente aquele entendimento quando a gente compara ao periódico científico, que é a quantidade do que eu publico com a quantidade de citação que eu recebo. Mas na perspectiva de um site, é a quantidade de páginas que eu possuo dentro do meu site e a quantidade de links que eu recebo para aquele meu site. E a densidade da rede? Galera, a densidade da rede é um indicador webométrico, mas ele é calculado distante desses outros indicadores e eu vou explicar por quê. A densidade da rede analisa as redes sociais existentes entre os sites, né, de modo a medir o quanto uma população se relaciona entre si. A densidade de rede é calculada justamente utilizando os indicadores visibilidade e luminosidade. Para calcular, dentro de uma perspectiva de análise de sites, análise de instituições, como que essas instituições se comunicam. Por exemplo, na minha dissertação, eu fiz uma pesquisa nos sites dos programas de pós-graduação em engenharia de produção. E a minha densidade de rede calculou da seguinte forma: haviam mais de 30 programas de pós-graduação em engenharia de produção no Brasil. E daí eu listei todos esses programas de pós-graduação e coloquei tudo no Excel e comparei. Coloquei uma coluna e uma linha e eu relacionei. A Federal de Santa Catarina linka para a UFRN, a UFRN linka de volta para Santa Catarina, e a partir daí eu consegui construir uma rede de comunicação, vendo qual site linka para outro site, qual recebe um link, qual não disponibiliza um link, e assim eu consegui ver como é a comunicação científica existente dentro dos sites dos programas de pós-graduação em engenharia no Brasil. E o resultado foi muito interessante, porque os programas de pós-graduação em engenharia, eles se subdividem, né? Tem engenharia de engenharia civil, engenharia de produção, engenharia elétrica, e foi observado que, apesar de ser engenharias diferentes, elas se comunicam de forma muito intensa entre elas, e isso é algo muito interessante a ser analisado. Quando eu falei para vocês que a densidade da rede é um indicador fora a parte, assim, que a gente não calcula ele diretamente, é porque quando eu pego esses 4 primeiros indicadores, tamanho dos sites, visibilidade, luminosidade, fator de impacto, eu consigo atribuir pesos para esses indicadores de modo que eu construa um ranking e eu estabeleça, dentro de toda a esfera que eu estou analisando, dentro, por exemplo, de todos os sites de engenharia de pós-graduação a nível nacional, quais desses sites aí se destaca em relação aos seus indicadores de tamanho de site, visibilidade, luminosidade e fator de impacto. E esses sites que estão no topo do meu ranking, significa dizer que eles têm um grande reconhecimento científico na web. Ou seja, a comunicação científica desse determinado programa de pós-graduação, por meio do seu site, é muito eficiente e atrai tanto pesquisadores quanto empresas e instituições que podem prover fomento para desenvolver pesquisas para aquele determinado programa de pós-graduação. E daí eu trago uma dica de leitura, que é a minha dissertação sobre a aplicação de indicadores webométricos nos programas de pós-graduação das engenharias que são recomendados pela CAPES, né, que são com notas de 5 a 7. E eu trago essa leitura para vocês, se vocês tiverem curiosidade de conhecer um pouco mais do método webométrico, tá? Eu falei há pouco da webometria. Agora eu vou falar da webimetria. A webimetria, apesar de ser um nome bem parecido com a webometria, não é a mesma coisa. A webimetria é o método de estudo da web, porém, em outra perspectiva, pode ser compreendida como sendo os estudos a partir de métricas de acesso na web, obtidas por análise de logs ou por page tagging, sendo conseguinte um subconjunto da webometria. Ou seja, se a webometria analisa sites, links, a webimetria vai analisar o comportamento das pessoas na busca por informações na web. Então, webimetria e webometria são coisas diferentes.
A webometria tem como objeto de estudo o link dos sites. E a webmetria utiliza ferramentas para quantificar o uso de termos na web, a busca da população relacionada a um determinado assunto na web. E assim a gente consegue retratar o fluxo informacional existente nesse âmbito virtual. A webmetria tem objetivos, que é descrever as atividades dos usuários nos websites, informar quantos usuários visitaram o site durante um determinado período de tempo, quais foram as páginas que foram acessadas, que tipo de mídia que aquele usuário consumiu, qual foi o tipo de material que aquele usuário baixou, quais são os termos utilizados nas suas pesquisas e quais páginas foram redirecionadas, dentre outros objetivos. Ou seja, a webmetria é a ferramenta mais utilizada nessa perspectiva de coletar dados para compreender o comportamento de acesso, uso e busca por informações na web. E vocês podem estar perguntando, professora, qual seria uma ferramenta capaz, por exemplo, de analisar a webmetria? Uma das ferramentas mais comumente conhecidas é o Google Trends. O Google Trends, que é uma ferramenta dentro do próprio Google, ele traz a mensuração estatística de buscas por termos na web, tanto a níveis nacionais quanto a níveis internacionais. Então, por exemplo, eu posso pesquisar um determinado assunto. Eu trouxe aqui o Google Trends, né, numa versão brasileira, e eu procurei a nível mundial. Observem que tem aqui o nome, coronavírus. Eu busquei por coronavírus e logo abaixo eu coloquei todo o mundo. Eu procurei coronavírus em todo o mundo para compreender como é que estava sendo a busca através do motor de busca Google pelo termo coronavírus. E olha só o resultado que ele me traz. Ele me traz aqui todo um gráfico relacionado ao interesse ao longo do tempo. E eu consigo perceber que aqui, em meados de março, é o período em que tem o maior pico de procura no Google sobre coronavírus a nível mundial. Isso aqui eu tenho como detalhar semanalmente, por exemplo, e trazer um dado muito mais preciso, muito mais minerado, e eu consigo verificar numa percepção mais a longo prazo o que está por vir, né? Se as pessoas estão procurando por coronavírus, se estão buscando por sintomas de coronavírus, significa dizer que as pessoas estão usando o Dr. Google, né, para se informar acerca de determinadas doenças. Então, o Trends, ele traz essas possibilidades e traz também a possibilidade de você ver por região. Aqui ele diz que no Nepal e no Catar são os 2 lugares no mundo que estão procurando mais por informações relacionadas ao coronavírus. Isso aqui me abre um leque de possibilidades de pesquisas, né? Eu posso começar a querer entender por que o Nepal e o Catar estão no dia de hoje procurando essa quantidade tão grande de informações na web, mais precisamente por meio do motor de busca Google, eles estão procurando pelo tema coronavírus. E isso me traz um leque de possibilidades de pesquisas. Aqui abaixo eu tenho 2 colunas, que são assuntos relacionados, que é quando, ao fazer a minha pesquisa, eu posso utilizar coronavírus e posso associar com outros termos. Aqui eu trouxe a associação com o website, o World Matters, que é uma associação que a pessoa pode ter feito do coronavírus com esse determinado website. Quem está procurando por coronavírus também está procurando informação da Universidade Johns Hopkins, que tem a ver justamente com a questão da vacina. Tem o Instituto Robert Koch, que é uma agência do governo. E fora isso, tem consultas relacionadas, né? Quando eu termino a minha pesquisa por coronavírus, eu tenho feito pesquisas também sobre o quê? Sobre coronavírus update, sobre Thank You Coronavirus Helpers, sobre coronavírus types, que seriam os tipos de coronavírus nos Estados Unidos. Então, são formas de compreender o comportamento da sociedade em relação a essa forma de busca na web.
E agora eu trouxe para vocês também, deixa eu só fazer um adentro aqui que ainda dá tempo. Em relação a esses estudos webmétricos, é possível, ao se fazer uma pesquisa sobre webmetria, associar também com uma pesquisa voltada para as redes sociais, que foi o que eu fiz, por exemplo, na minha tese de doutorado. Eu coletei dados aqui no Google Trends, e esses dados eles foram comparados com níveis de engajamento das pessoas em relação a publicações no Facebook relacionados à Zika, isso no período de epidemia de Zika. Então, eu procurei por Zika aqui no Google Trends, a nível nacional, procurei só no Brasil, identifiquei termos que estavam sendo utilizados aqui e comparei com os diversos aspectos de comportamento lá no Facebook. Fiz o levantamento de notícias voltadas sobre o Zika vírus no mesmo período de tempo que essas pessoas estavam procurando no Google Trends e pude verificar que quando haviam notícias de muito impacto sendo publicadas no Facebook, né, poderia ser em mais de 18 páginas do Facebook que eu pesquisei, elas estavam intrinsecamente relacionadas com o interesse no Google. Ou seja, quando tinha uma informação muito impactante na mídia sobre Zika, seja relacionada com a microcefalia, com a morte de grávidas e tudo mais, havia uma grande repercussão aqui no Google Trends. Outra característica que foi analisada foi a comparação desses dois dados, né? Tanto do Google Trends quanto das notícias do Facebook, com os dados fornecidos pelo Ministério da Saúde, através da semana epidemiológica. Então, quando haviam maiores casos de Zika registrado em um determinado estado, esse mapa aqui que aparecia para mim a nível nacional mostrava que realmente as pessoas daquele estado estavam procurando mais pelo determinado termo relacionado à Zika. E eram termos procurados em relação a Zika sintomas, Zika microcefalia, remédios, ibuprofeno, que foi muito pesquisado também nesse período, porque as pessoas começaram a tomar muito ibuprofeno. Então, tudo que era retratado aqui no Google Trends, eu conseguia fazer uma relação com os dados encontrados nas redes sociais do Facebook, como também nos dados do Ministério da Saúde. E isso foi muito bacana, porque deu para conseguir comparar todos esses dados e ter uma análise mais preditiva do que estava acontecendo. Foi possível identificar que quando as pessoas começavam a procurar no Google Trends por aquelas informações relacionadas à Zika, 2 semanas após, haviam grandes picos de pessoas procurando assistência médica. Ou seja, as pessoas primeiro procuravam o doutor Google, para depois procurar os postos de saúde. E isso foi um estudo bem interessante, né? Porque deu para pensar na possibilidade de propor algum tipo de política para tentar evitar surtos epidêmicos, como acontece, por exemplo, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, eles utilizam muito esses métodos webmétricos para combater surtos de pneumonia, né? Quando a população começa a procurar no Google informações sobre gripe, sobre resfriado, automaticamente eles começam a associar de que haveria realmente uma grande incidência de pessoas que iam ter pneumonia. E eles começam a entrar com política pública, com divulgação de informações, para incentivar as pessoas a se cuidarem mais e assim não superlotarem os hospitais lá dos Estados Unidos. E a última métrica que eu trago para vocês aqui é a altimetria. E o que vem a ser a altimetria? Gente, a altimetria é uma métrica que ela é voltada muito mais para as redes sociais. Como teve todo esse boom de rede social a partir da década de 2000, a gente percebe que muitas pessoas utilizam essas redes sociais para se comunicar. E, obviamente, que a comunicação científica não ficou de fora. Cada vez mais o Twitter, o Facebook, o Instagram tem sido utilizado como ferramenta para ter essa comunicação científica. E a gente percebe que, principalmente nesse período de pandemia, essas redes sociais, cada vez mais, elas ficaram sendo muito utilizadas, principalmente o Instagram com o uso de lives, que serviu meio que um tipo de comunicação científica mais rápida, né, entre pesquisadores, entre a comunidade científica e a sociedade no geral como um todo. Então, a altimetria, ela é uma métrica que surge em 2010, e ela surge a partir dos estudos de Prime,
por meio do Manifesto Altimétrico, em que começa a trazer uma discussão para o despertar do que está sendo publicado nas redes sociais, falando sobre ciência. E a altimetria, ela surge nesse cenário, no despertar da comunidade científica sobre o fazer ciência nas redes sociais, que já estavam ocorrendo. Então, dentre essas redes sociais, a gente pode falar também sobre essas redes sociais acadêmicas, que viriam a surgir justamente nessa premissa de comunicação científica, né, por meio de uma rede social. A altimetria, ela trabalha com 3 indicadores, que é medidas de repercussão social das publicações, onde se contabiliza o número de citações online sobre determinada produção científica. Tem também as medidas de uso das publicações científicas, que calculam o número de documentos que são feitos download, porque compreende-se que se um documento ele é feito download, significa dizer que aquela pessoa teve interesse em utilizar aquele documento. Então, isso viria a ser uma forma de citação também. No momento em que você faz o download de uma determinada publicação, é uma forma de citação. Outros autores dizem que não basta baixar. Tem que citar realmente para poder fazer o sentido da citação. E existem também as medidas de qualidade ou nível das publicações, que computam as citações em sites de avaliação por pares. Então, são 3 indicadores altimétricos que eu não vou enfocar, porque vocês ainda vão ter uma aula específica sobre altimetria com a Yara Vidal, e nesse momento posterior vocês vão estar aprendendo um pouco mais sobre altimetria. Eu vou só citar as ferramentas altimétricas que existem, já que vocês vão se aprofundar nelas nas próximas aulas. Então, quando a gente fala dessas ferramentas altimétricas, a gente tem aí o Twitter, temos o Facebook, o Instagram, o academia.edu, que é uma espécie de rede social especificamente para a comunicação entre cientistas. Temos o Google Scholar, temos o ResearchGate, que hoje é considerada a maior rede social acadêmica, é o ResearchGate, que disponibiliza produções científicas de forma livre. Então, eu posso entrar no ResearchGate, posso colocar minhas publicações lá e posso baixar materiais de outras pessoas que eu estou seguindo e, assim, haver uma comunicação científica mais intensa. Existe o Impact Store, que também é uma das ferramentas utilizadas pela altimetria para fazer mensuração do que está sendo comunicado nessa versão de redes sociais. Temos o LinkedIn, que é uma espécie de Facebook, mas é um Facebook mais profissional, onde você coloca informações sobre suas formas de atuação, o que é que você tem publicado, o que você tem trabalhado, quais são os seus interesses, e que cada vez mais as empresas têm utilizado o LinkedIn para poder contratar profissionais. E temos também os gestores de referência, que são o Mendeley e o Zotero, que são bases que utilizamos para gerar referências. E nós baixamos artigos, tanto o Mendeley quanto o Zotero, eu posso baixar um artigo e nesses 2 gestores de referência eu posso formar a minha biblioteca digital. E na medida em que eu for citando e baixando esses documentos, eles vão contabilizando para índices altimétricos futuros, tá? Aqui eu trago para vocês uma relação entre os campos da informetria, bibliometria, cientometria, cybermetria, webometria, webmetria e altimetria. Isso daqui é uma proposta do professor Fábio Gouveia, em que ele demonstra as relações entre esses campos dos estudos métricos, onde ele traz aqui uma metria mais ampla, que foi o que eu falei para vocês, que é a informetria, que pelo fato dela analisar informações de diversos suportes, ela é considerada a metria mais ampla existente dentro dos estudos métricos. Temos a bibliometria e a cientometria, que são a base de seus indicadores, né? Que são utilizados, seus indicadores e suas ferramentas são utilizados justamente para metrias que vieram posteriormente, como a cybermetria, a webometria, a altimetria, e vocês podem observar que tanto a webmetria, ela está dentro da webometria, né? Justamente por acreditar que ela é uma espécie de subcampo da webometria, e a altimetria é relacionada com a webometria, justamente por elas serem voltadas para dados científicos na web. A webometria, a webmetria e a altimetria.
Então, é interessante vocês saberem que também existe demais métricas, né? Não são só essas, existem diversas outras derivações, existem a patentiometria, a bibliotecometria, a cybermetria, a arquivometria, a sociometria e outras derivações métricas que estão dentro dos estudos métricos. As que eu apresentei para vocês são justamente as metrias mais convencionais que a gente ouve falar e que se publica sobre elas. Eu trouxe para vocês aqui, para a gente finalizar a aula, algumas dicas que vocês podem estar utilizando como fonte de pesquisa para angariar mais informações sobre os estudos métricos da informação. O primeiro dele é o EBBC, que é o Encontro Brasileiro de Bibliometria e Cientometria, que ocorreu esse ano em Salvador, numa versão virtual, justamente por conta da pandemia. Esse evento dos estudos métricos de informação, ele ocorre a cada 2 anos. Na próxima edição, em 2022, vai ser o 8º EBBC e ele vai ser realizado na Universidade Federal de Alagoas, sob coordenação do professor Ronaldo Araújo, que é um pesquisador bem aprofundado, bem renomado em relação aos estudos métricos da informação. E eu começo a despertar em vocês essa instiga aí para vocês pensarem numa possível publicação para o 8º EBBC, assim como começarem também a analisar os análises dos EBBCs para conhecer um pouco mais dos artigos que são publicados sobre essas temáticas. Trago como dica também o canal Estudos Métricos da Informação, que é do professor Adilson Pinto, da Federal de Santa Catarina. E esse canal dele é muito bacana, porque ele traz vídeos curtinhos, de 10, 12 minutos, onde ele explica algumas dessas ferramentas métricas de informação e até mesmo sobre os campos dos estudos métricos. Aqui em cima vocês têm aulas mais longas, né? Porque dessas últimas 3 semanas para cá, ele começou as aulas online e ele está disponibilizando essas aulas através do YouTube, que são lives ao vivo que ele está fazendo para os alunos e trazendo para a comunidade, uma iniciativa muito bacana do professor Adilson Pinto. Mas lá para baixo vocês têm vídeos mais curtinhos, olha, de 3 minutos, 10 minutos, 12 minutos. São vídeos curtos que vocês podem estar assistindo e aprendendo mais sobre os estudos métricos da informação. E ele tem uma didática muito bacana, porque ele ensina bem teórico e também prático como fazer todas essas técnicas e aplicações de ferramentas e de indicadores. Trago também uma outra dica, que é o canal Mineiro de Dados. Esse canal, ele tem como diretor o professor Fábio Gouveia, que é pesquisador na Fundação Oswaldo Cruz e também é professor convidado no Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, em parceria com a Universidade Federal do Rio de Janeiro. E nesse canal, ele traz muito mais um passo a passo sobre como coletar dados, como aplicar esses dados. Ele não enfoca tanto a parte teórico-conceitual como o professor Adilson. Ele traz mais as ferramentas que podem ser utilizadas para coletar os dados e serem aplicados nos estudos métricos da informação. Então, para quem tiver vontade de aprender um pouco mais, aproveita essa pandemia e dá uma estudada nesse canal muito bacana. Trago também aqui para vocês o Instagram da professora Ilaidiane, essa aqui que eu converso com vocês, onde eu trago algumas publicações sobre estudos métricos da informação, algumas novidades, cursos sobre estudos métricos da informação e pesquisas também de outros profissionais da área. Quem quiser aprender mais um pouquinho pode estar me seguindo lá, tá certo? Trago aqui as referências que foram utilizadas nos slides, tá ok? Tem indicações da minha tese, da minha dissertação, alguns artigos que eu publiquei, que o professor Fábio, que foi meu orientador, também publicou, a professora Nádia Vante, que foi justamente a precursora dos estudos webométricos aqui no Brasil, tem algumas indicações dela, e agradeço pela atenção, tá? Aqui tem os meus contatos, tanto meu e-mail, para quem precisar sanar algum tipo de dúvida, e também a minha rede social no Instagram, quem quiser aprender um pouquinho e conversar sobre pesquisa científica, pode falar comigo lá no Instagram, tá ok? Muito obrigada pela atenção, e eu trago de volta aqui a professora Tatiana. Obrigada, professora Ilaide. Estou aqui muito
muito grande essa contribuição nessa tarde, teve até algumas informações aí que eu mesmo desconhecia, algumas métricas que a professora abordou, que eu não, de fato, desconhecia, né? Outras aí que ela citou, que também a gente, quem sabe, nas próximas aulas, de repente, traga alguma informação, como, por exemplo, patentometria. Eu até gostaria, nesse momento, antes das perguntas, de informar que nós temos aí mais 2 aulas abertas nessa disciplina, onde nós teremos a participação no dia 19/10, aliás, no dia 5/10, da professora doutora Yara Vidal, na verdade, a bibliotecária Yara Vidal, da Fundação Getúlio Vargas, que a professora Ilaidiane citou na fala dela, que vai falar das métricas alternativas, né? Especificamente da altimetria. E no dia 19/10, nós teremos a participação da doutoranda Andréa Galina, que vai falar um pouco da patentometria e vai trazer aí alguns exemplos de estudos métricos e as suas aplicações. Tá? Eu, mais uma vez, fico muito feliz, imensamente grata por essa aula, para mim, que foi completíssima, fantástica, da professora Ilaidiane. E eu quero, nesse momento, então, abrir para os questionamentos. Inclusive, eu gostaria, né, de ser a primeira a fazer uma pergunta. Quero pedir para o Cleiton, por favor, Cleiton, põe na tela aí a minha pergunta, que é um gancho da fala final da professora Ilaidiane. Eu gostaria de saber da oferta dos conteúdos acerca dos estudos métricos de informação nos cursos de biblioteconomia, onde a professora Ilaidiane atuou. Eu sei que a professora Ilaidiane já passou pela UFG, pela Universidade Federal de Goiás, que agora está na UFRN, e que já tem aí um tempo grande de docência na biblioteconomia, e trabalha já com essa temática há algum tempo. Uhum. Em relação a aulas a serem ministradas nessas universidades, eu atuei durante 3 anos como professora substituta na Federal do Rio Grande do Norte, mas na ocasião não tive a possibilidade de ministrar conteúdo sobre os estudos métricos. Eles foram aplicados após eu entrar como professora adjunta na Federal de Goiás, e eu tive essa experiência de poder ministrar disciplinas voltadas para os estudos métricos em informação, focando cada vez mais a questão webométrica, né, que eu volto muito para essa percepção dos estudos métricos para informações online, sejam redes sociais, sejam sites. Então, assim, eu atuo bastante nessa área. Então, essa experiência como docente para estudos métricos me fez perceber o quanto que os alunos, boa parte deles, ouvem falar apenas da bibliometria, mas boa parte deles não conhece as demais metrias. E mais surpreendente é que alguns deles não conseguiam entender a relação entre os estudos métricos de informação e a praxis da biblioteconomia, né? Eles conseguiam ver coisas diferentes, eles não conseguiam enxergar que um profissional bibliotecário ele precisa aplicar estudos métricos dentro da sua biblioteca ou unidade de informação, tanto para transpor o conteúdo adequado para os usuários que frequentam, que buscam informação sobre determinadas temáticas, quanto também para poder melhorar toda a estrutura de aquisição de materiais, todo o entendimento sobre novidades, sobre temáticas, né? E assim contribuir com a comunicação científica daquela unidade. Foi uma experiência, está sendo uma experiência bem enriquecedora. Fora a sala de aula, também tenho sido bastante convidada para aulas em programas de pós-graduação em ciência da informação, em diversas partes do país, que tem despertado realmente essa percepção da importância dos estudos métricos cada vez mais. Isso é muito bacana. E a gente percebe que de 2008 para os dias atuais, a sociedade científica cada vez mais tem conseguido despertar para essa necessidade de entendimento dos estudos métricos e publicado sobre a temática. E que para a gente é muito importante, porque a gente está conhecendo mais a nossa área, né? Estamos trazendo indicadores que caracterizam a nossa área, que mostram temáticas novas que precisam ser estudadas, e assim a gente consegue ampliar e relacionar também com outras áreas do conhecimento, como foi que eu fiz, por exemplo, na minha tese de doutorado, onde eu relacionei saúde com informação, e trouxe resultados assim surpreendentes para a pesquisa e para a saúde a nível brasileiro.
Interessante, são de fato novos ambientes, né, de atuação do bibliotecário. É claro que estudos métricos também, outras formações, né, podem vir a abordar essa temática e a atuar no campo científico, mas, de fato, na graduação, pelo menos eu vim ter contato, eu, bibliotecária de formação, vim ter contato com estudos métricos já na pós-graduação. E na a Universidade Federal do Amazonas, nós não temos ainda no nosso projeto político-pedagógico uma disciplina que contemple esses conteúdos e que seja obrigatória. Nesse momento, a gente está ofertando essa disciplina, que ela é optativa, né, e que tem ela traz essa proposta da gente poder abordar algumas temáticas. E essa foi uma das escolhidas, até voltei recentemente do doutorado. Eu conheci, inclusive, a professora Elaidiane, nós somos da mesma turma do doutorado do IBIT, com o FRJ, em Ciência da Informação, lá que nós nos conhecemos. E eu comecei a estudar, de fato, a me aprofundar nos estudos métricos lá. A professora Elaidiane já traz aí uma trajetória há mais tempo. Professora, então vamos partir para uma outra questão? Por favor, pode seguir. A pergunta da Jeane Marcelino. Há parâmetros para os cliques, quantidade? Qual a fonte, professora? Eu acho que é pergunta voltada para a webmétrica. Webometria, webmetrics. Sim, Jeane, né? Há estudos, principalmente quando a gente vai para a questão de arquitetura de sites. Então, se você for para a área de tecnologia da informação, entender a questão da arquitetura, você vai compreender que há realmente uma análise sobre a quantidade de cliques que possibilitam acesso à informação. Eu não lembro agora de cabeça autores que eu possa estar te indicando, mas você pode estar entrando em contato comigo ou pela rede social ou por e-mail, que eu posso estar passando algumas fontes de pesquisa para você relacionadas sobre a arquitetura da informação, onde você pode compreender qual seria a relação entre essa disponibilização essa disponibilização de cliques, essa disponibilização de informações e o conseguir o acesso a eles. Porque se você for pensar até mesmo numa questão de empresas, essas empresas elas têm que se atentar quando elas vendem produtos, porque compreende-se através de estudos de arquitetura da informação que se um cliente entra num site e ele demora pelo menos uns 3 a 5 cliques para encontrar um determinado produto, ele vai sair daquele site e a possibilidade dele voltar se torna cada vez mais remota. Porque as pessoas têm a tendência a querer informação rápida. E muitas vezes nós não nos preocupamos em ler aquelas determinadas informações. Então, toda essa questão de construção de sites, de acesso de cliques, de cores em relação à quantidade de letras que deve ter em cada uma dessas postagens, tudo isso é englobado dentro da questão da arquitetura da informação, que pode ser trabalhado diretamente dentro dos estudos webométricos, tá? Eu não lembro agora de cabeça uma fonte, mas eu posso estar te passando algumas se você conversar comigo lá nas redes sociais ou no e-mail, tá bom? Me disponibilizo. Lembrando a todos que a professora disponibilizou aí o Instagram dela, prof.ilaidiane, que o conteúdo é bem rico e também tem uma atualização com bastante frequência, né, Ilaidiane? Eu tenho, inclusive, acompanhado. Temos, então, mais uma pergunta. A lei de lógica estuda, essa é a pergunta do Everaldo Veiga. A lei de lógica, ela estuda o grau de relevância dos autores. E é o mesmo com o Colégio Invisível? Acredito que foi essa a pergunta. Tá. Os colégios invisíveis, eles estão relacionados a publicações que são feitas na comunicação científica, na verdade, que é feita fora das universidades. Então, por exemplo, vamos dizer que você é aluno da UFAM, né? Mas, assim, eu não te conheço, a gente está num grupo de pesquisa, ou então a gente se conhece nas redes sociais e a gente começa essas produções
que vão além dos muros das universidades. Isso é considerado colégio invisível. Então, esses tipos de produção que são feitos por pessoas que não necessariamente estão dentro de instituições, não necessariamente são profissionais ou professores, né? Porque a gente tem essa distinção entre acadêmico e pesquisador. Nem todo pesquisador é um acadêmico, mas para você ser um acadêmico, você precisa ser um pesquisador, porque a universidade exige de você que você realize ensino, pesquisa e extensão. Então, um acadêmico ele tem que ser pesquisador, consequentemente. Mas nem todo pesquisador precisa ser acadêmico. Então, se você for um bibliotecário, vamos dizer que você trabalha na biblioteca da UFAM, e você tem interesse em publicar um determinado artigo científico, e a gente se conhece e publicamos uma determinada produção, que não necessariamente vai carregar o nome de uma instituição. Mas isso precisa ser refletido, né? Que são autores que publicam por conta própria. Então, compreende-se, quando eu estou fazendo o grau de relevância dos autores, através da lei de Lotka, eu consigo buscar características. Por exemplo, vamos dizer que os 3 autores que mais falam sobre estudos métricos da informação são professores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Então, há uma característica específica que precisa ser entendida. Há grupos de pesquisa, há desenvolvimento de disciplinas voltadas para esses estudos métricos, que incentivam os alunos e os professores a publicarem, ou se há outras características. Então, na medida que essas pessoas que não estão necessariamente relacionadas com instituições e começam a publicar artigos que começam a ter impacto na ciência, é necessário compreender o que está acontecendo, justamente para compreender essas formas de comunicação, que não necessariamente precisa ocorrer dentro de uma universidade, né, para que elas sejam efetivas. Então, há uma relação? Porque a gente precisa compreender quem são esses autores que mais publicam sobre uma temática, onde eles estão e como eles se comunicam, né? E se eles não estão dentro de universidades e institutos, então a gente precisa compreender onde que a gente está conseguindo atingir. Se estamos atingindo um público de pesquisadores que são atuantes profissionais, mas não necessariamente dentro de uma academia. Né? Há muita relação entre tudo isso. Não sei se Obrigada, eu respondi, espero ter professora. respondido, Everaldo. Então, nós temos aqui também alguns elogios por parte dos participantes do webinar. Temos aqui, estou recebendo até elogio pelo WhatsApp, tá, Laide? Professora Célia, colocando muito boa exposição, bem clara, didática, parabéns, Laidiane. Obrigada. Tem um comentário da professora Daniele Nomata também, que ela diz o seguinte, sobre a minha fala, né, que eu falei que esse conteúdo de estudos médicos, que a gente tem abordado ele por meio da disciplina optativa, que é importante registrar que nós, professores do curso, nós reconhecemos a importância dos estudos médicos e a sua inserção no PCC, a partir da oferta no futuro próximo. E a gente, de fato, tem discutido aí, né, a nossa estrutura do nosso projeto pedagógico do curso, e temos aí a intenção de, no futuro, trazer esses conteúdos para a graduação. Muito bacana. A gente entende que essas disciplinas elas ainda não estão inseridas dentro do PPC, né? Na Federal de Goiás, nós inserimos no PPC de 2017, aqui no UFRN a disciplina existe como optativa também, e na pós-graduação também ele existe, então, assim, é de meados de 2015 para cá que a gente começa a perceber a inserção dessa disciplina nessas grades curriculares do curso. E é muito bacana vocês terem despertado, por mais que seja uma disciplina ainda optativa, mas que já traz esse entendimento para os alunos. Eu parabenizo todas as pessoas que estão envolvidas. Obrigada, professora. Então, bom, temos aí, então, esses foram os últimos, né, as últimas questões. Eu quero também deixar aqui para os participantes, alguém que, porventura, venha olhar o conteúdo depois e tiver mais alguma dúvida, tiver qualquer questionamento, a professora disponibilizou os e-mails, né, disponibilizou as redes dela, para quem quiser quem tem alguma dúvida ou queira conhecer mais acerca desse conteúdo, vai lá, segue a professora no Instagram, né, Elaine? Segue os canais. Ela colocou aí bastante fontes interessantes.
E eu, mais uma vez, te agradeço por essa participação, dessa tarde tão gostosa, que bom que, mesmo diante desse problema da pandemia, né, e desse momento de trabalho remoto e, de certa forma, tão triste dentro das nossas casas, né, sem poder nos relacionarmos ali, mas que a gente ainda tem essa possibilidade dessa participação remota, né, dessa interação remota, e isso é bem gratificante, bem interessante. Porque até se a gente tivesse presencialmente, seria bem difícil, né, trazer Laidiane lá do norte para o Amazonas. Então, que bom que essas ferramentas têm nos propiciado, então, essa interação e essa colaboração. Mais uma vez, professora, obrigada aos participantes. Nós teremos, então, aí uma programação de mais 2 aulas e a gente vai divulgar por meio do canal do Sistebib. Então, acompanhem aí as postagens do Sistebib, do Sistema de Biblioteca da Universidade Federal do Amazonas, que nós iremos divulgar as datas, horários e palestrantes, e os temas que a gente já falou aqui. Tá bom? Boa tarde a todos. Mais uma vez, obrigada e até os próximos encontros. Tchau, gente. Até mais.